Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é, sem acréscimo e sem invenção. O nosso tema hoje é muito interessante. Ele é Apocalipse, Jesus vindo nas nuvens. Há por parte do sistema religioso um difícil entendimento em relação ao que está escrito em Apocalipse 1:7, pois todos eles ainda estão esperando Cristo vir sobre as nuvens, como está escrito neste versículo. Veja o que diz este versículo, Apocalipse 1:7. Diz o seguinte: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, aqui neste versículo diz que Cristo vem sobre as nuvens. O que o sistema religioso não sabe é que a expressão vir sobre as nuvens não passa de uma figura de linguagem e que significa juízo. Este termo era muito usado naquela época em Israel. Era muito usado porque eles estavam esperando aparecer o Salvador. O profeta Isaías usou esse termo também. Veja em Isaías 19, versículo 1. Profecia acerca do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entra no Egito. E os ídolos do Egito estremecerão diante de Deus, e o coração dos egípcios se derreterá dentro de si. Então saiba que isso é só figura de linguagem, pois ninguém viu Deus descendo sobre uma nuvem do céu. É isso que fica na imaginação das pessoas hoje, quando lê Apocalipse 1:7, que Cristo aparecerá no céu sobre uma nuvem. Os futuristas estão esperando Cristo chegar numa nuvem há séculos, e Cristo nunca chega da maneira que eles esperam, como se fosse um grande evento igual aos que mostra num filme de Hollywood. Veja o que Jesus disse no livro de Marcos 14, versículo 61. Ele, porém, permaneceu calado e nada respondeu. Tornou o sumo sacerdote a interrogá-lo, perguntando-lhe: És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Versículo 62. Respondeu Jesus: Eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu. Então veja que aqui Cristo não disse que viria de maneira que todo o planeta visse a sua chegada. Quando ele diz todo olho verá, ele se refere ao povo de Israel. E as nuvens era apenas uma figura de linguagem usada pelos judeus. E essa expressão significava juízo sobre Israel, julgamento a todo o povo. E nos anos 70 aconteceu este grande evento. Israel foi cercada por um grande exército. Jerusalém foi cercada pelos romanos, liderada pelo Marechal Tito. Versículo 21. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Fica bem claro aqui neste versículo que este grande evento era só para Jerusalém.
para o povo judeu. Veja o versículo 22. Porque dia de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Então saiba que estes dias que se referem neste versículo foram nos anos 70. Não é agora, não é para hoje. Foi um evento local e Jerusalém estava sendo julgada pelo sangue dos profetas que havia sido derramado por eles. Veja Lucas 11:50. Diz o seguinte: para que a esta geração se peçam conta do sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado. Veja que aqui diz que era aquela geração, não era uma geração futura, não era hoje, não era a nossa geração que vivemos agora. Versículo 51. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi derramado entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, a esta geração se pedirão contas. Veja então que foram os judeus que derramaram o sangue dos profetas. Não foram nós, brasileiros, nem qualquer outra nação. Versículo 52. Ai de vós, doutores da lei, porque tiraste a chave da ciência, vós mesmos não entraste, e impediste aos que entravam. Cristo aqui se referia aos fariseus, doutores da lei de Moisés, religiosos que mataram os profetas. Portanto, tudo aconteceu naquela geração. Veja o que diz Mateus 24, versículo 34. Diz o seguinte: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Observe bem as palavras. Jesus diz: não passará esta geração. E na verdade não passou, porque a geração era aquela geração presente. Saiba que Jesus não mentiu, porque ele disse: em verdade vos digo. E se era em verdade, não é em mentira. Jesus não é homem para que minta. E quando ele disse esta geração, a palavra esta estava confirmando que era presente. Veja o que diz o versículo 35. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aqui mais uma vez ele confirma que a palavra dele iria se cumprir naquela geração, não ia passar para o futuro. Então, meu amigo, saiba que tudo se cumpriu nos anos 70 depois de Cristo, quando ele julgou todo o povo de Israel. Ali aconteceu a grande tribulação, o apocalipse tão esperado pelos futuristas do sistema religioso. Cristo em Mateus 24, versículo 34 diz que todas as coisas se cumpram. E quando ele diz todas, ele não está dizendo que é pela metade, são todas as coisas. Todas as coisas que estão escritas no livro de Mateus 24 e Apocalipse. E todas as coisas que foram profetizadas pelos profetas a respeito da grande tribulação, a respeito do fim. Você só precisa ter a mente iluminada para entender que a grande tribulação ocorreu nos anos 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi invadida pelo Marechal Tito, quando seu pai
Vespasiano era o imperador de Roma. Se você quiser mais saber sobre isso, pesquise a respeito da invasão de Israel nos anos 70 pelo Marechal Tito. A história conta, mas as pessoas não pesquisam e falam o que não sabem. Você precisa entender que uma geração vai e outra vem. E foi por isso que Cristo disse: passará o céu e a terra, mas esta geração não passará. Então, tudo aconteceu naquela geração. Confira em Eclesiastes 1:4. Diz o seguinte: uma geração vai-se e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Aqui neste versículo confirma que as palavras de Cristo, quando ele se refere à geração, não é para o futuro, era para aquele tempo presente. E neste mesmo versículo confirma que a terra não vai acabar, ela não vai ter um fim, como diz os pregadores do sistema religioso e das igrejas evangélicas. O que está escrito aqui é bem claro, é que a terra dura para sempre. Portanto, meu amigo, o Apocalipse já aconteceu. E vi sobre as nuvens não é uma pessoa montada numa nuvem, é uma figura de expressão. O Apocalipse aconteceu nos anos 70 depois de Cristo. E não devemos dar ouvido aos futuristas do sistema religioso, esperando junto com eles a vinda de Cristo sobre as nuvens em nosso tempo ou no futuro. Creio que agora você já está com a mente iluminada porque assistiu este vídeo. E eu te agradeço por isso. E para encerrar, fica aqui o meu abraço. E eu peço a você que dê um like neste canal e se inscreva. E faça também o seu comentário, porque a sua participação é muito importante para mim. Fique com Deus e até o próximo vídeo.